dessa semana do Engenheiro Responde a Mobilidade Urbana. E para isso convidamos o engenheiro civil, especialista em trânsito e transporte, o Arodi Guedes. Seja bem-vindo, Arodi, para a gente comentar sobre esse tema um pouquinho amplo, né, sobre mobilidade urbana. E antes de qualquer coisa, eu queria te perguntar, tu que trata a mobilidade urbana, o que é mobilidade urbana? Bem, Paulo, primeiramente boa tarde, agradeço o convite, né? Mobilidade é um tema amplo, um tema atual e um tema para o futuro, né? E na realidade, mobilidade é a condição de deslocamento, mobilidade urbana é a condição de deslocamento de pessoas e de cargas dentro de um espaço urbano, né? Esse conceito de mobilidade ele foi trazido através da Lei 12.587 de 2012, que é a lei que institui as diretrizes da política de mobilidade no Brasil, em que as cidades com mais de 20 mil habitantes elas são obrigatórias a elaborarem um plano de mobilidade para a cidade. E em Manaus foi elaborado esse plano de mobilidade, que por enquanto ainda está no papel, em 2015. E muito a gente precisa avançar nessas questões de mobilidade na cidade. Bom, e do que trata esse plano de mobilidade? Paulo, o plano de mobilidade da cidade, ele foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Manaus, através de várias audiências públicas, inclusive aqui na Universidade Federal do Amazonas nós tivemos audiência também, no qual eu participei um pouco da construção desse plano, e esse plano ele faz um diagnóstico da mobilidade na cidade e faz algumas propostas para a melhoria dessa mobilidade, né? Tanto do trânsito quanto do transporte, que estão integrados neste plano de mobilidade, que foi elaborado em 2015. O trânsito e o transporte ele enfrenta vários problemas todos os dias, e são inúmeros esses. Quais são os principais problemas que as cidades enfrentam na mobilidade urbana, em especial Manaus? Olha, Paulo, a questão do crescimento, da evolução da frota, o crescimento populacional, né, o crescimento desordenado da cidade, ele tem um impacto significativo nessa questão da mobilidade. Para você ter uma ideia, na evolução da frota, de 2000 até 2017, nós tivemos um aumento de aproximadamente 500 mil veículos inseridos na frota nesses 17 anos. Nós tínhamos em 2000 uma frota de aproximadamente 200 mil veículos e em dezembro de 2016 nós temos 710 mil veículos. E a população também, a população teve um crescimento bastante significativo, de 1.400.000 pessoas. No ano 2000 a população passou em 2015 para 2.057.000 pessoas. Então esse crescimento da frota, da população, ele gera deslocamentos na cidade. E esses deslocamentos devem ser supridos pelo transporte individual e pelo transporte coletivo. Acontece que a estrutura viária da cidade ela não acompanha o crescimento da frota e nem da cidade como um todo, como deveria acompanhar. Então a construção de novas vias de 2000 para 2016, 2017, ela não teve esse acompanhamento com o mesmo crescimento da frota e da população. Então nós tivemos poucas vias construídas, nós tivemos poucos recursos inseridos nesse contexto da mobilidade, e que isso gera impactos sociais pela questão dos acidentes, impactos ambientais, a questão da poluição, impactos financeiros quando você tem um custo de deslocamento, quando você demora mais a se deslocar, demora mais tempo, gasta mais dinheiro, tem que ter um investimento maior. Então, toda essa questão desses impactos, eles são influenciados por esse crescimento, que a infraestrutura ela não acompanha esse crescimento da cidade. Eu posso imaginar que cada zona da cidade ela tem uma dependência diferente. Tal zona ela precisa de tal investimento em mobilidade. Aqui já é uma característica bem diferente. Então, Paulo, nós já tivemos um avanço com a elaboração desse plano de mobilidade da cidade toda, mas isso ainda não é suficiente, porque nós, dentro das diversas zonas da cidade de Manaus, nós temos problemas diferenciados de mobilidade. Então era necessário
até que a prefeitura pudesse elaborar um plano local para cada zona ou para cada região da cidade que tivesse uma característica peculiar. Então essa tua pergunta é importante porque esse plano de mobilidade que é macro, ele não supre todas as necessidades. Porque talvez um plano de mobilidade para a região Centro-Sul, que é a região da Djalma Batista, Constantino Neri, Recife, não seja um plano que atenda a região leste, por exemplo, a área do Jorge Teixeira, Cidade de Deus, São José. Então nós precisamos avançar nesses planos de mobilidade local, vamos dizer assim, que tem previsão nessa lei 12.587. É porque eu imagino assim, cada região ela tem um tipo de transporte diferente. Algumas regiões é comum ter mais trânsito de carro. Contudo, em outras regiões a gente pode até observar que as pessoas costumam andar mais, né? Então ali vai ter que ser uma adaptação diferente, porque uma fórmula não vai servir para cada local. Entendeu? É exatamente isso que você está dizendo. Por isso a necessidade de se realizar esse plano local para diagnosticar, por exemplo, de um bairro mais distante, qual é o deslocamento mais realizado pelas pessoas. Talvez seja o deslocamento a pé, diferente de um morador, por exemplo, da região Centro-Sul, do bairro de Vieira Alves, por exemplo, que se desloca mais pelo transporte individual, e diferente assim de outros bairros, né? Mas esses deslocamentos, Paulo, eles estão previstos no plano de mobilidade da cidade toda, na interligação de modais, né? Interligação do modal do transporte que deve ser estimulado, que é o transporte não motorizado, ele deve ser estimulado. Qual é o transporte não motorizado? A bicicleta, o transporte a pé, né? É o transporte não motorizado, fazendo uma ligação com o transporte motorizado. Como é que pode ser feito isso? Em algumas cidades do Brasil nós já temos. Como é que pode ser feito isso? Você faz pequenos deslocamentos, por exemplo, de bicicleta, chega até o terminal, deixa a sua bicicleta no local adequado e do terminal você faz uma viagem mais longa de ônibus. Seria entre bairros, né? Isso. Então você tem aí uma ligação entre modais de transporte, que isso também precisa ser pensado dentro desse plano de mobilidade que prioriza, acima de tudo, o transporte não motorizado, que vem crescendo na cidade, nas cidades como um todo do Brasil. Em Manaus não é diferente, e nós ainda não temos uma infraestrutura necessária para atender esse modal de transporte. Esse plano de mobilidade não motorizado, ele pode até se classificar como se fosse uma forma de buscar uma solução sustentável, já que com o crescimento da população também a gente tem um crescimento de carros, então a gente está colocando mais gases no ambiente, até ter essa junção de vários modais, até o modal, ou seja, o transporte não motorizado, facilitaria também para ser um plano de mobilidade sustentável, né? Uma das premissas do plano de mobilidade global é a questão da sustentabilidade e a redução de poluição no meio ambiente, porque quando você prioriza, Paulo, o transporte coletivo, você passa já aí a contribuir para a redução da emissão de gases. Por quê? O transporte coletivo, hoje em Manaus, aproximadamente 1.700 veículos, tipo ônibus urbano, eles transportam 39% da população por dia, 1.700 veículos, enquanto que o restante da frota transporta um pouco mais de 61%. Então observe que uma pequena quantidade de veículos transporta uma grande parte da população. Então este tipo de transporte, ele deve ser priorizado e deve ser dada a devida importância no sistema viário, o devido espaço no sistema viário em que beneficie esse sistema de transporte coletivo e fazendo a ligação para pequenos deslocamentos com transporte não motorizado. O senhor fala que a gente tem que sofrer uma adaptação para receber essa transformação na mobilidade urbana, né? Que tipo de reestruturação a cidade necessita hoje para ter essa mobilidade urbana ser plena? Então a questão da mobilidade é um trabalho constante, né, Paulo? À medida que a cidade vai crescendo, tem que ser trabalhada essa questão da mobilidade. Se surge um bairro novo, vamos ter que trabalhar dentro desse bairro e no contexto geral essa nova forma de mobilidade. Mas em Manaus, nós precisamos, acima de tudo, reestruturar o sistema viário. O nosso sistema viário ele é insuficiente para acomodar a frota de veículos individuais e de transporte coletivo.
Nós temos poucas ligações nos eixos leste-oeste, norte-sul. Leste, quando eu falo leste-oeste, pense aí na Avenida das Civagas, Efigênio Salles, Rodrigo Otávio. Quando eu falo norte-sul, pense aí na Constantino Nery, Torquato Tapajós. Então nós temos poucos eixos em que qualquer problema no viário desse, ele prejudica a cidade toda. Então já dá para a gente saber que nós precisamos de construção de novas vias, ligação de novos eixos, e aí a prefeitura, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, porque são investimentos muito altos, né, na construção de novas vias, porque tem desapropriação, tem trabalho de engenharia, obras de arte, existe um investimento muito grande, né, e precisa de uma união no sentido desse investimento ser focado para atender as diretrizes ou as propostas do plano de mobilidade. O plano de mobilidade ele tem lá a sugestão da construção de novas vias. Então o que precisa ser feito? Ir atrás de recursos, de investimento para começar a construir essas vias, para daqui 5, 7, 10 anos a gente ter alguma melhoria do sistema viário. E isso nós precisamos começar a fazer agora, Paulo. Essa melhoria é gradativa, a gente não tem da noite para o dia uma solução definitiva. Não tem, e também a questão da mobilidade, que se pauta na questão da sustentabilidade, né, da questão dos impactos sociais, dos impactos financeiros, etc., ela tem que ser trabalhada constantemente. Porque uma via que a gente vai começar a construir agora, ela demora um certo tempo para ser construída. E com esse crescimento, essa evolução da frota que a gente tem aqui em Manaus, que entram na ordem de 2, 3 mil veículos por mês novos, emplacados por mês na cidade, logo essa via fica saturada, né? Então esse é um trabalho que tem que ser feito com planejamento de 30, 40, 50 anos, para que a gente possa alcançar um resultado em médio e longo prazo. Algo que não seria imediato, mas seria o mais rápido possível, seria uma ampliação e melhoria do transporte coletivo? Pensando em transporte de massa, BRT, monotrilho, algo desse tipo? Então, Paulo, essa questão do transporte, ela também é muito polêmica, né? Qual a melhor forma de transporte para Manaus? Nós temos algumas formas que podem atender a demanda da cidade, né? O BRT pode atender a demanda, mas ele pode atender a demanda hoje, e até quando ele pode atender? Tem uma validade. Porque é baseado no crescimento de demanda que o plano de mobilidade traz até 2030, se não me engano. Você tem uma previsão de demanda, então o BRT pode atender aquela demanda? Me parece que sim, que pode, que é na faixa no eixo principal, no eixo norte e sul, na Torquato Tapajós e Constantino Nery, estão passando para o ano de 2030, de demanda futura, estão sendo transportados 30 mil pessoas na hora pico. Seria o horário logo no início da seria manhã, o maior pico final da tarde. Em 2030, né? Em 2030. Então o BRT pode atender isso, né? Essa capacidade, baseado nos modelos que já existem, né? Modelo de Bogotá, modelo de Curitiba. Outros modos de transporte também podem atender essa demanda. Por exemplo? O monotrilho pode atender, o metrô pode atender. O metrô seria até um modo que atenderia, como é que eu posso dizer, além da expectativa, porque nós ainda, o metrô é de alta capacidade, altíssima capacidade, e tem um custo muito alto. Talvez não seja a melhor opção para agora, mas já é bom pensar nisso para o futuro. Tem outros modos de transporte, tem um modo de transporte que é o aeromóvel, que é parecido também com o monotrilho, mas é uma forma mais barata de construção. Então tem outras formas de transporte que pode atender essa demanda. A grande questão é qual é o investimento, né? Se tem essa tecnologia disponível, qual é o investimento. Isso precisa ser avaliado pelo gestor da cidade ou por quem vai fazer esse investimento, né? Então pode ser o BRT ou pode ser esse aeromóvel, pode ser, mas qual é o investimento, qual é o impacto, qual é o custo-benefício desse transporte,
qual é o preço da tarifa se esse transporte for implantado? A população vai conseguir no futuro pagar esse transporte? Eu acredito que seja o ponto principal. É a viabilidade do transporte. Será que esse transporte poderia sofrer uma concessão? A empresa teria condições de fazer um investimento no Brasil e sem ônus nenhum para a prefeitura ou para o governo do estado e gerenciar essa concessão do transporte por 20, 30 anos? Isso tem que ser analisado pelo gestor junto com a gestão da prefeitura como um todo. Mas mais de um modal pode ser feito. Ou pode ser feita até uma combinação de modais. Foi até a conversa inicial que a gente teve, né? Chega de uma certa forma e continua o caminho de uma forma mais ampla. Por exemplo, me parece que na área central, como é uma área mais histórica, pelo veículo ser um veículo muito grande, o BRT, seria inconveniente que o BRT fosse até lá no centro, no porto da cidade. Talvez na área central pudesse ser adotado um outro tipo de transporte, VLT ou VLP. Tudo isso precisa pensar a nível de custo-benefício, né? Mas vários modais de transporte podem ser utilizados. Nós não sabemos ainda qual é o melhor. O melhor vai ser aquele que atende a população com conforto, com velocidade e que a tarifa seja compatível com as condições que a população possa pagar. Né? Não adianta a gente ter um transporte de alta capacidade, super moderno, mas a população não consiga pagar, porque não vai transportar ninguém. Deixa de ser viável. Deixa de ser viável.